coisa que eu me lembro é que o nosso operário brasileiro ele já é muito criativo. Ele é extremamente fácil, ele é eclético, ele está muito pronto a fazer qualquer coisa desde que exista o estímulo suficiente. Aí é que vem a parte da liderança. A liderança tem que saber como estimular o nosso pessoal para essa criatividade. Tanto é que muitas vezes que nós temos as participações do pessoal em brainstormings ou participação em sugestões, o pessoal estimulado tem grandes ideias. Nas organizações, o que melhor funciona são os trabalhos de equipe. Hoje é muito difícil que você tenha um indivíduo que consiga ser sozinho na sua produção. Eventualmente alguém no laboratório com um microscópio ou fazer alguma coisa específica, ele é só. Mas hoje, no fluxo de trabalho, sempre depende da passagem de uma coisa para outra, um para outro, um para outro. E as equipes, e hoje inclusive se formam equipes autônomas, fazem equipes autogerenciáveis, essas equipes são capazes, de fato, de ter uma contribuição maior. Eu vi você como taxista, na direção do táxi você tem realmente que estar sozinho. Mas dentro de um trabalho coletivo, a equipe tem melhor resultado. E eu sempre comparo com a melhor equipe de trabalho com a equipe de vôlei, que é aquelas que todo mundo se coopera e tem um esforço muito grande para não deixar a bola cair. Uma equipe, a primeira coisa que eu considero que é importante é conhecer o objetivo que você quer alcançar. Todos têm que estar com essa mesma informação. E às vezes não significa que seja um objetivo fácil de alcançar. Nós sabemos que o ser humano ele é movido a desafio. Então, às vezes o desafio faz com que a equipe se una bastante. Aliás, uma vez eu aprendi que o sofrimento une. Então, quando você tem um desafio grande, as equipes se enchem de vontade e aí então o líder pode manipular essa motivação para que ela seja realmente responsável por esse tipo de trabalho. As pessoas gostam de desafio. E quando existe a cooperação entre o outro, você tem o que a gente chama de sinergia. Os resultados ficam maiores ainda. Às vezes, quando a gente comenta até no cabo de aço, né? Então, ou até uma corda, cada filamento pode ter uma capacidade. Mas os três juntos e torcidos, a capacidade dela não é a soma dos três. Ela fica maior do que isso. Se cada um teria a capacidade de suportar, digamos, 1 quilo ou 1 tonelada, os três juntos podem chegar até 5 toneladas. Então, esse trabalho de equipe, esse trabalho que você envolve todo mundo, como se estivesse realmente fazendo uma corda ou um cabo de aço, você faz com que todos eles tenham um resultado melhor. O RH é fundamental em todo esse trabalho de desenvolvimento de qualquer conceito, desse mais resultado, porque ele precisa estar treinado, capacitado, motivado, e isso é realmente uma coisa que o RH tem como contribuir. Inclusive a própria preparação da capacitação dele, o conhecimento dele, o RH contribui muito com isso. Precisa estar alinhado com o próprio projeto. Dentro daquela implantação, ele tem que estar alinhado com o que nós vamos fazer, com a equipe, etc. Não é simplesmente dar diversas horas de treinamento para todo mundo. Eu preciso ser especificamente alinhado com o que tem. Nessas mudanças todas que se propõem com relação a mais resultado, métodos, etc., cerca de 15% é técnico. 85% é comportamental. Então, tanto o RH como na psicologia organizacional, eu preciso estar realmente junto com esse desenvolvimento. Não sei quem estaria fazendo dentro da empresa, mas a área que for, ou é a área de engenharia, ou a área de produção, ou a área administrativa, não sei, mas está ligado sempre a isso. Eu tenho que dar a parte técnica e tenho que dar a parte comportamental. Fazendo um resumo disso, que eu sempre gosto de comparar com o lado da medicina, é mais ou menos como dar um bisturi na mão de uma criança de 5 anos ou na mão de um grande cirurgião. Você pode ter desde um desastre até um milagre. Na parte industrial, na parte comercial, na parte de serviço, de uma forma geral, é a mesma coisa. Eu tenho que dar um treinamento técnico, que normalmente é o que o pessoal sempre dá. Mas eu tenho que complementar também do porquê é necessário o sujeito usar aquela técnica. Formar uma equipe, começa um pouco antes, eu devo saber selecionar quem vai participar da equipe. Esse é o primeiro passo que tem. Porque uma vez que eu tenho as pessoas selecionadas, principalmente pela vontade, eu posso ter um desenvolvimento. Outra coisa que eu sempre imagino
e é fundamental, isso é muito comum, o pessoal de RH conhece bastante, é o que a gente chama de chá. Chá é conhecimento, habilidade e atitude. Então, uma pessoa que tenha vontade, normalmente o chá dela já vai ser bem desenvolvido. Uma vez tido isso, eu posso então dizer o que é importante, a excelência, a qualidade ou o custo. Eu começaria pela excelência. Crie na equipe o sentimento de que qualquer coisa não serve. Tem que ser muito melhor. Com isso, você já está também abrangendo a qualidade, e nós sabemos que uma coisa que é bem feita, em termos de qualidade, com um método adequado, os custos dela não vão ser mais elevados. Qualidade não precisa custar muito mais caro. Ela precisa ser bem feita desde a primeira vez. Uma das coisas que também aprendi e continuo sempre utilizando, que qualidade não se controla, se fabrica, se produz. Então, se você tem uma boa equipe, certamente a qualidade está garantida, ela vai entender que o custo é o mínimo daquilo que é necessário e ela vai ser simplesmente excelente. É muito difícil generalizarmos que tem empresas que estão realmente na alta ponta dessa tecnologia, mas ainda sinto dificuldade na comunicação interna. Existem empresas que não sabem nem fazer aquilo que eu chamo do endomarketing. O pessoal que é o marketing interno para as empresas, para a empresa saber, as pessoas saberem qual é o caminho que a empresa está tomando. Tanto é que uma das coisas que eu gosto de fazer quando a gente trabalha estrategicamente com alguns é definirmos a carta de princípios, que tem os valores, a missão, tá? e as metas que eles estão colocadas, a visão que eles têm. Porque essa carta de princípio, para mim, funciona como um samba-enredo. Numa escola de samba, todo mundo, do presidente até empurrador de carro alegórico, eles conhecem o samba-enredo. Na empresa, nem sempre. A coisa pior que eu já vi acontecer, e algumas pessoas, inclusive, de níveis de liderança, níveis gerenciais, ficam sabendo de alguma coisa que foi um movimento da empresa por meio da mídia. Então, isso mostra a precariedade da comunicação interna. As empresas são melhores para fazer a comunicação externa com o seu público. Mas um marketing que não condiz com a realidade que ela pratica, logo, logo esse marketing também não passa a ter grandes resultados. Então eu diria que nessa mundo digital, em que nós estamos falando hoje de um tripé muito importante, que é o trabalho, a educação e a tecnologia. A tecnologia de comunicação hoje está, assim, fantástica. Né? Você tem, tanto é que nós estamos aí pela internet, pelo e-mail, por quaisquer outros motivos, nós podemos estar presentes no mundo inteiro quase que online. Com os transportes também, em 24 horas você está em qualquer lugar do mundo. E a gente vê que, infelizmente, com tudo isso, dentro das organizações, não há essa comunicação tão tranquila, tão fácil, entre todas as pessoas da organização e, principalmente, do cliente para a empresa. A empresa, muitas vezes, divulga, faz o seu marketing, mas ela não tem muita habilidade, às vezes, de ouvir o cliente. E ouvir o cliente é um dos fatores de sucesso para a empresa se desenvolver. Um líder deve se comportar com algumas características. Ele tem que entender o negócio e tem que entender as pessoas. Eu comparo sempre que o líder ele tem basicamente duas coisas fundamentais, além de tantas outras que a gente espera de um líder. Ele tem que ter sensibilidade para lidar com pessoas e ter um foco também no resultado que quer atingir. Eu tenho que buscar as duas coisas. Para atingir o resultado, eu preciso ser mais ou menos como um apicultor. Para conseguir o mel, ele não pode espantar a abelha. Um líder, ele tem que saber realmente tirar do seu pessoal todo o potencial que eles têm. Saber pegar um jovem como você e transformá-lo numa pessoa que mais tarde poderá ser também um outro líder. Aliás, os melhores líderes das empresas são os líderes que formam outros líderes durante a sua carreira.